tarde, meus amores, sejam bem-vindos para mais uma aulinha da gente. Hoje o nosso assunto é sobre o calendário nacional de vacinação, tá? Que é para dar sequência do que a gente já vinha estudando, tá? E a gente entender um pouco melhor o que é esse calendário, o que são essas vacinas que a gente tinha falado até agora. Lembrando que eu vou fazer uma pequena recordação muito breve sobre as outras aulas anteriores pra gente não vir direto pra cá, tá? E essa aula aqui, ao contrário de gerontologia, é uma aula só porque ela é mais longuinha, tá? Então a outra de geronto eu tinha deixado duas, essa eu vou passar só uma, tá? Então vamos lá, o que é a vacinação? A vacinação é o método melhor que a gente tem de prevenir uma doença, porque a gente sempre fala que é mais fácil eu prevenir de ficar doente do que eu tratar uma pessoa que já está doente, tá? Elas protegem então o corpo contra os vírus e as bactérias que vão gerar algumas doenças. E essas doenças podem ser tão sérias que podem até levar à morte, tá? A vacinação, ela não vai proteger apenas uma pessoa. Geralmente, ela vai proteger a comunidade como um todo. Quanto mais pessoas a gente vacina, mais a minha comunidade vai viver longe do risco de se contaminar. Que é mais ou menos um Covid, por exemplo, que agora a gente vai usar bastante esse exemplo, tá? Por que a gente pede o isolamento social? Porque quanto menos pessoas está na rua levando a bactéria, menos eu tenho chance de contaminar alguém, tá? Por isso que a gente pede para ficar quietinho em casa. Além disso, algumas doenças podem ser prevenidas através da vacina e podem até ser erradicadas, que foi o caso da varíola, que é a única doença que a gente conseguiu erradicar do mundo por hora, tá? A gente está trabalhando firmemente para tentar também fazer isso com a poliomielite. Por isso que as crianças a gente fica bem em pé, em cima, assim, no pé, com aquela questão do Zé Gotinha, tá? No Brasil, o Ministério da Saúde, graças a Deus, ele disponibiliza gratuitamente um grande número de vacinas, tá? Contra diversas doenças. E todos devem, então, estar atentos, tá? Para seguir o calendário básico de vacinação, tá? E devem estimular os parentes e filhos, enfim, a sempre se vacinar, pra gente realmente diminuir essa doença. E, gente, eu vou fazer um parênteses rapidinho aqui. Graças a Deus que o Ministério da Saúde do Brasil disponibiliza essas vacinas, porque os outros países, elas são caras. E os outros países não seguem isso. E a gente vê que a nossa taxa de mortalidade, assim, por vacinação, é muito menor comparada a outros países, justamente por causa do SUS, tá? Então a gente fala muito, eu vejo muita gente falando mal do SUS, mas levanta a mão pro céu e agradece que a gente tem um sistema único de saúde. Porque países como os Estados Unidos, se você quebra um dedo lá, você paga um absurdo. E muitas pessoas vão à morte por não ter acesso à chance de se curar, tá? Porque eles não têm o financeiro para isso. Mas enfim, é só um parênteses para destacar a importância do SUS. E quem deve se vacinar? É importante destacar que vacinas não são exclusivas da infância. Então eu tenho a minha criança, tem que se vacinar, o meu adolescente, o meu adulto, o meu idoso, a minha gestante, o meu profissional de saúde, tá? Entre várias outras pessoas, tá? Dependendo das suas profissões específicas. E o que é a vacina, então? Vamos recordar um pouquinho. Ela é o que vai fazer a produção de anticorpos que não são produzidos naturalmente no meu corpo, tá? Ela acontece quando a gente, de duas formas, elas são produzidas a partir de micro-organismos enfraquecidos ou micro-organismos mortos. Qual é a diferença? Os enfraquecidos, o meu vírus está vivo, então eu coloco ali o meu vírus, a minha bactéria viva em uma porção muito pequena dentro do corpo, para que o meu sistema imune reconheça e crie um anticorpo específico para combater essa bactéria. Já quando ela está morta, ela não vai me fazer mal, mas só de eu ter a bactéria morta no meu corpo já reconhece essa bactéria lá e produz também um anticorpo específico, tá? Elas são administradas por injeção ou via oral, que é pela boca, tá? E, como eu disse, quando a pessoa é vacinada, o organismo entra em contato com essa bactéria e produz, então, um anticorpo específico, tá?
que vai permanecer no meu corpo durante anos, tá? Que é o que a gente chama de imunidade. E aí, quando a gente fala de vacina, a gente fala assim, temos as vacinas de rotina e as vacinas de campanha. As vacinas de rotina são aquelas que já estão no meu calendário básico de vida, que a gente sempre orienta a mãezinha, desde quando ela sai lá da maternidade, a dar sequência naquele calendário vacinal certinho, para nunca ficar perdendo vacina à toa, né? Para não atrapalhar o esquema. E a gente tem aquelas vacinas de campanha, por exemplo, agora a gente está tendo a da gripe, tá? Que é para profissionais de saúde e idosos, o grupo de risco maior. Que são essas vacinas que são geralmente anuais, dadas fora das vacinas que estão no calendário nacional de vacina, tá? As vacinas vêm por fora, só para complementar mesmo o esquema de proteção do nosso corpo. Bebeu uma aguinha aqui, gente. E aí, dentro disso, gente, eu vou especificar cada vacina, como ela é composta, como aplicada, quem deve tomar, quando é preciso tomar, quais os benefícios da vacina. Pessoal, eu quero fazer um asterisco muito grande nessa parte da aula. No meu slide, eu dividi entre vacina para criança, vacina para adulto, vacina para adolescente, vacina para idoso, vacina para gestante. Porém, como geralmente as vacinas de adolescente, adulto e idoso é só uma dose de uma das doses aplicada desde a infância, por exemplo, tem vacinas que eu tenho 3 doses. Então a primeira é na minha infância, a segunda é na minha adolescência, a terceira na fase adulta, por exemplo. Vocês vão ver que é a mesma vacina. Então eu defini isso só lá nas vacinas para criança, o que é cada vacina, tá? Na vacina do adolescente, do adulto, do gestante idoso, eu só especifiquei qual que são as vacinas que são tomadas, tá? Vai ficar mais claro na hora que vocês abrirem um slide isso. E depois que a gente concluir a aula, lá na salinha eu vou postar o calendário nacional de vacinação. Não anexei ele no slide porque ele é uma tabela bem certinha que tem o mês que a criança tem que tomar, qual é o nome da vacina, a dose de recomendação da vacina, tá? Pra que serve a vacina. E isso era muito grande, então não tinha como anexar no slide. Então eu vou deixar à parte pra vocês, tá bom? Então vamos lá. O meu slide eu segui meio que a ordem cronológica de como essas vacinas são aplicadas, tá? Conforme idade mesmo. Então vamos lá. Vacina para criança. A primeira vacininha que a gente toma é a vacina da BCG. Ela é obtida a partir da bactéria de vírus atenuados, tá? Que é a bactéria viva. E ela é aplicada por via intradérmica, tá? Que é sobre a pele. Pensa assim, vamos supor que a nossa pele tem 3 camadas. A primeira é a subcutânea, que ela é bem superficial. A intradérmica é no meio, a intramuscular é a de baixo. Então a intradérmica é a camada do meio da pele, tá? E ela deve ser exclusivamente administrada no braço direito. É aquela injeção que todo mundo tem uma marquinha no braço, tá? E ela é somente necessário uma única dose dela para toda a minha vida. E quem deve tomar? Todas as crianças, tá? Geralmente essa é uma vacina aplicada na criança. E quando é preciso tomar essa vacina, então? Geralmente essa vacina é dada logo após o nascimento, tá? Então, atualmente ela é dada dentro do hospital. É muito difícil não darem no hospital, a não ser que tenha em falta, tá? E aí a gente orienta o familiar a levar no posto e tomar o mais breve possível. Porém, é muito difícil. E quais são os benefícios? É a proteção, então, contra as formas graves da tuberculose, tá? É a primeira vacininha que a gente toma contra a tuberculose. Sobre ela ser só exclusivamente no braço direito, é uma recomendação do Ministério da Saúde, tá, gente? Aparentemente, esse músculo do braço direito, ele responde melhor ao efeito da vacina. E aí a gente vai para a segunda vacina, que é a vacina contra a hepatite B. Eu quero fazer, assim, bem grande, assim, ó, pra vocês aqui. Um asterisco bem grande. Gente, essa é a única vacina que se toma em todas as idades, tá? É a única vacina que eu tomo na infância, na adolescência, no adulto, idoso, na gestante, tá? É a única vacina que é liberada para todo mundo no geral, tá? É um esquema bem confuso. A vacina da hepatite B, ela é dada a partir de componentes do vírus
da hepatite B. Então, a primeira coisa, ele é feita através do vírus de hepatite B em pequenas frações, tá? Então, eu coloco o vírus ali no meu corpo, numa quantidade que não vai me causar mal. Como ela é aplicada? Ela é intramuscular, tá? Então, foi o que eu falei lá, ela é na última camadinha da pele. E aí, na criancinha, menor de 2 anos, a gente aplica na coxinha. Quando a criancinha é maior ou é adulta, assim, a gente já aplica no deltoide, no músculo do braço direito ou esquerdo, tá? E, como eu disse, todas as pessoas devem tomar. E quando é preciso tomar essa vacina? É agora que eu vou explicar bem direitinho isso pra vocês. A vacina da hepatite B, elas são 3 doses. Porém, existe uma vacina que eu vou falar aqui na frente que chama pentavalente, que tem uma fração de hepatite B. E aí, o que acontece? Quando eu tomo a dose da pentavalente, automaticamente eu tomo a 4ª dose da vacina da hepatite B. Ou seja, apesar do esquema vacinal da hepatite B ser recomendado 3 doses, você toma 4, tá? Então, tá certo, tá? Não é que eles fizeram uma louca, é que no final mesmo das contas, em vez de eles fazerem uma 4ª dose exclusiva da hepatite B, eles juntaram ela com a pentavalente, que vocês vão entender mais pra frente. E quando então eu tomo essa vacina? Na maternidade, tá? Essa é mais fácil ficar em falta no hospital, então essa geralmente a gente manda a mãezinha aí o mais rápido possível no posto dar pra criança, tá? Mas quando tá disponível no hospital, já toma no hospital junto com a da BCG. Aos 2 meses de vida, aos 4 meses de vida e aos 6 meses de vida, tá? Então ela tem um intervalinho de 2 meses, vocês podem perceber. E aí, o que acontece? Em caso de, por exemplo, adultos, crianças que não tomaram as 3 doses na infância, o que vai acontecer? Eu cheguei lá no meu postinho, eu nunca tomei a minha vacina de hepatite B, e eu tenho 24 anos. Então, eles orientam que eu tome a primeira dose hoje, retorne no posto daqui 1 ou 2 meses para tomar a minha segunda dose. Aí eu tomei a minha segunda dose, eu espero mais 4 meses, tá? Pra tomar a terceira dose, porque entre a primeira dose e a terceira eu tenho que ter 6 meses de diferença entre uma e outra, tá? Mas vocês observam que é sempre 3 doses dessa vacina, tá? E ela oferece então a proteção, que é o benefício contra a hepatite B. E aí a gente vai falar sobre a pentavalente, que eu acabei de citar pra vocês. O que é essa vacina pentavalente? Ela é uma vacina que ela é a combinação de 5 vacinas em uma, tá? Em vez de eu tomar 5 vacinas diferentes, eu junto elas todas em uma única vacina. E o que é a proteção dela? É contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e as meningites, tá? A vacina de difteria, tétano e coqueluche são feitas de bactérias mortas, tá? E aí, dentro dessa vacina, a gente vai ver que tem a proteção contra o Haemophilus influenza tipo B, tá? Que é uma meningite. Essa bactéria em si, a vacina dessa, a porção dessa vacina, gente, desculpa, é meio confuso, mas a porção dessa vacina em si, ela é produzida através da substância que vem de uma parede de uma bactéria, tá? Então, ela é parte de uma bactéria. E a da hepatite B, ela é através, então, como eu já tinha falado antes, a partir de um componente do vírus da hepatite B mesmo, tá? É um pedacinho do vírus ali, tá? Como que ela é aplicada? Ela é aplicada por via intramuscular. Quem que deve tomar? Todas as crianças, tá? Quando é preciso tomar? Aos 2, 4 e 6 meses, tá? Então, ela também são 3 doses. E aí ela falou que aos 15 meses é necessário, então, uma dose de reforço, que é conhecida como DTP, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, tá? Aos 10 ou 12 anos, a vacina também vai ter outro reforço, só que aí, no caso desse reforço, ela vai chamar DP, DT, desculpa, que é a dupla, tá? Mas a gente também vai citar isso mais pra frente. Ou seja, são 5 doses dessa vacina no total, tá? Então eu tomo 3 quando eu sou criança, uma na adolescência e uma quando
eu tô adulta. Aliás, uma da adolescência não, uma entre 15 meses, é um ano e pouquinho a criança tem, tá? E quais são os benefícios? Proteção contra difteria, tétano, coqueluche, a meningite, hemófilos, influenza do tipo B e a hepatite, tá? Gente, eu não vou ficar cortando o vídeo porque dá muito trabalho e eu já tô, a segunda vez que eu tô gravando essa aula porque eu errei. E aí eu parei o vídeo. Então eu vou seguir mesmo com os errinhos. O que vocês tiverem de dúvida, vocês postem lá pra mim que eu tiro pra vocês, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre a vacina oral contra a poliomielite ou paralisia infantil, que é a famosa VOP, e a da vacina injetável contra a poliomielite, que é a VIP, tá? A diferença entre uma e outra é, a VOP eu não tenho o vírus morto, tá? Eu tenho o vírus vivo. A VIP, o meu vírus é só uma porçãozinha, tá? Ela é uma fração um pouquinho menor, tá bom? Mas ambas não causam mal à saúde e recomenda-se mais a VOP do que a VIP. Aliás, desculpa, errei. Não é isso não. A diferença entre uma e outra é que a VOP, ela é a vacina de vírus vivo atenuado via oral. E a VIP, ela é a vacina de vírus vivo atenuado injetável. Perdão, desculpem, gente. Eu tô falando, esses erros vão acontecer, tá? Mas essa é a principal diferença entre as duas. Como que é aplicada? Então, a VOP tá na boca, tá? Com intervalo de 60 dias entre cada dose. E cada dose deve ser 2 gotinhas. A VIP intramuscular, tá bom? Quem deve tomar? Todas as crianças menores de 5 anos, tá? E a partir dos 2 meses de idade. Quando que eu preciso tomar, então? Então, a minha primeira dose vai ser aos 2 meses, a segunda aos 4 e a terceira aos 6 meses de idade, com reforço aos 15 meses, tá? E, além disso, no Brasil, a gente tem o que a gente chama de dia D da vacinação, que é aquela campanha que a gente faz, onde todo mundo leva as crianças no mesmo dia para tomar a gotinha lá no posto. Por quê? É uma dose extra essa, tá? Por quê? Eu já falei isso em aula, já comecei, acho que eu citei aqui no comecinho da aula também. Quando a gente leva todas as crianças no mesmo dia para tomar uma vacina, o que vai acontecer? No final do dia, elas vão evacuar. E essa vacina não tem o vírus vivo. Quando elas evacuam, parte dos vírus que o corpo não absorveu sai junto com essas fezes e vai para o meio ambiente. Automaticamente, a gente já está matando o vírus no ambiente, entendeu? Então é por isso que a gente faz campanhas de vacinação, para pegar parte do vírus e tacar no ambiente. E aí a gente consegue fazer com dentro do ambiente criar anticorpos contra a poliomielite, o que permite a gente erradicar essa doença, tá? Quais os benefícios? É a proteção então contra a poliomielite e paralisia infantil. E aqui, gente, prestem muita atenção nessa vacina e eu vou explicar um negócio muito legal pra vocês, tá? Isso aqui é pergunta de concurso público. Eu fiz 3 concursos públicos, as 3 caíram, tá? A mesma pergunta. Vacina contra o rotavírus, tá? Que é a VORH. A vacina ela é constituída por vírus vivos atenuados também, tá? É feita por via oral em 2 doses, tá? E quem deve tomar? Todas as crianças. A primeira dose deve ser aplicada aos 2 meses de idade, tá? E a idade mínima que eu posso aplicar essa dose na minha criança é de 1 mês e 15 dias. Eu não posso aplicar antes disso, de jeito nenhum, tá? E a idade máxima que eu posso dar a minha primeira dose é 3 meses e 15 dias de vida. Posso aplicar essa injeção com 3 meses e 16 dias de vida? Não. Se a mãe comeu broa e não levou aquela criança até os 3 meses e 15 dias, ela não
pode mais tomar essa vacina. É a única vacina que tem restrição de idade, tá? Única. E a segunda dose? Ela deve ser aplicada aos 4 meses, tá? E a idade mínima é de 3 meses e 15 dias, ou seja, se eu tenho minha criancinha que tomou com meses e 15 dias, eu posso repetir a segunda dela com 3 meses e 15 dias, tá? Ou 3 e 16, enfim. Aí sim, porque é a segunda dose. Mas se for a minha primeira dose, não, tá? Então, na minha segunda dose, tá? É a partir de 3 meses e 15 dias. Qual é o máximo? E prestem atenção que é essa pergunta que cai no concurso. Gente, a data máxima da segunda dose dessa vacina é 7 meses e 29 dias. Ponto. Não é 8 meses, não posso deixar virar, tá? É 7 meses e 29 dias contados. Depois disso, eu não aplico mais essa vacina de jeito nenhum. Lembrando que isso se trata da segunda dose, tá? Se a criança tomou a primeira, até os 7 meses e 29 dias ela toma a segunda. Caso ao contrário, se ela não tomar a primeira dose, ela não toma a segunda, tá bom? Por quê? Gente, essa vacina, pelo que eu tava pesquisando aqui, porque eu revirei a internet, eu lembro que a minha professora bateu muito na tecla contra isso. Mas eu não lembro qual exatamente é o dano que ela causa se eu aplicar a mais de um dia. Eu sei que com um dia de diferença ela já dá um malefício pro corpo da criança, tá? Pelo que eu pesquisei aqui, ela faz a invaginação do intestino dessa criança. Então meio que o intestino da criança se fecha, tá? Por isso que tem essas datas específicas, tá? É um efeito adverso bem grande, por isso que ela é muito regrada. Fora isso, é uma vacina que não apresenta risco, tá? E quais são os benefícios? Ela é indicada para prevenção de gastroenterites graves por tipos de vírus, tá? Ela não protege contra diarreias causadas por outras circunstâncias. Então, assim, ela é uma vacina feita para prevenir a diarreia na criança, um tipo de diarreia específica na criança, tá? E você fala assim, nossa, mas por que a criança não pode ter diarreia? Quando a gente tem diarreia, a gente perde os eletrólitos do nosso corpo, entre eles o potássio e o sódio. E se você perde todos os eletrólitos do seu corpo, você vai a choque, tá? Você morre. E na criança, ela perde com mais frequência. Então, a gente evita que uma criança tenha diarreia, porque é um risco muito alto dessa criança morrer, tá? Basicamente isso. Isso para qualquer diarreia. Pneumocócica 10 valente conjugada. É uma vacina que trata-se de vírus inativos, tá? Então, os vírus aqui estão mortos. Ela é composta de 10 sorotipos de Streptococcus pneumoniae, que é 10 tipos de soro contra pneumonia diferentes, tá? Ela contém cloreto de sódio, fosfato de alumínio e água para injeção na composição dela. Isso é basicamente a composição dela, tá? Como ela é aplicada? Intramuscular. Quem deve tomar? Criança a partir de 2 meses de idade e menores de 6 anos de idade, tá? E ela é recomendada a vacinação rotineira com a VPC10, tá? Porque tem uma outra dose dela que chama VPC23. Mas aí ela é aplicada mais em adultos, eu nem vou aprofundar muito nisso, tá? Quando é preciso tomar? São então 2 doses, tá? Com intervalo mínimo de 2 meses, no primeiro ano de vida, tá? E uma dose de reforço aos 12 meses de idade. Ou seja, no total são 3 doses. Para crianças entre 1 e 2 anos e não vacinadas, que não foram vacinadas, tá? Anteriormente, recomenda-se então só 2 doses com intervalo de 2 meses em cada, tá? Para criança entre 2 e 5 anos de idade, não vacinadas, que não foram vacinadas, eu aplico somente 1 dose, tá? Quais são os benefícios? Previne a pneumonia, a otite, que é a inflamação do ouvido, meningite e outras doenças causadas pelos pneumococos, que são aí os nossos agentes que causam pneumonia.
Vacina meningocócica C conjugada, tá? Que é a da meningite aqui. Trata-se também de uma vacina inativa. Ela vai conter na sua partícula um antígeno, tá? Conjugado com uma proteína, que pode ser um toxoide tetânico ou um mutante a toxodioxina difterica. Não precisam ficar se apegando a essas composições, tá? É só a título de curiosidade. Que é chamado de CRM 197. Ela contém hidróxido de alumínio, manitol, fosfato de sódio monofásico e de básico, cloreto de sódio e água para injeção. É aplicado por via intramuscular, tá? E quem deve tomar? Crianças, adolescentes, adultos e idosos com condições que aumentem o risco para a doença meningocócica, tá? Que é a meningite. Ou de acordo com a situação epidemiológica, tá? Que eu vou viajar, por exemplo, que é o próximo passo aqui, que é para os viajantes com destino a regiões onde há risco. Então a gente sabe que tem lugares que é mais fácil eu ter meningite. Então todo mundo pode tomar, tá? Claro que tem um calendário específico, mas por exemplo, se eu for viajar para uma região de risco, eu tenho certas vacinas, eu tenho que ver a dose que eu preciso tomar e tomar antes de viajar, tá? Isso acontece muito para quando vocês vão viajar para fora do país. Toda vez que vocês forem para fora do país, eles vão pedir a carteira de vacinação. Porque a vacina de vocês tem que estar em ordem, tá? Eles não deixam sair do país se vocês não tiverem com a vacina perfeita. Porque eles entendem que vocês podem estar levando um vírus daqui para outro país, tá? E isso também vale para a região em Amazonas, Manaus, tá? Quando a gente vai para lá, são áreas de risco. Então a gente se vacina antes de ir para lá, tá bom? Quando é preciso tomar? Elas são disponíveis então em 3 doses, tá? Que é 3 meses e 5 meses e um reforço aos 12 meses, tá? Se eu não tomei com 12 meses, eu tenho até 5 anos para tomar. Então até os meus 5 anos eu posso tomar a terceira dose. Além disso, ela tem uma dose extra na adolescência, tá? Entre 11 e 14 anos, totalizando 4 doses no total. Gente, eu sempre falo primeiro as doses recomendadas e depois o reforço é uma coisa à parte, tá? Então a gente não conta a dose de reforço, assim, essas que passam muito tempo, junto com as doses primordiais, tá? As primordiais é aquelas que são obrigatórias e as de reforço é para reforçar justamente, tá? O reforço ele vai ser em dose única, a depender da situação vacinal. Então, por exemplo, eu cheguei na minha adolescência, eu nunca tomei a vacina, então eu tenho que tomar 3 doses, mas se eu já tomei, eu só tomo uma que é de reforço, tá? Recomenda-se que além dessas doses, seja feito um reforço, então, né, extra entre 5 e 6 anos. Então, você vê que são vários reforços à parte aqui. Então, assim, a primeira lá é de 3, 5 meses e um reforço aos 12 meses. Tomei as 3, entre 5 e 6 anos eu tomo a quarta. Tomei aqui, então com 11 e 14 eu tomo a quinta dose, tá bom? E aí isso vai variando conforme eu perdi a vacina, não perdi a vacina, sabe? E aí vai ficando doses mais extras ainda. Que é o caso de muitos adultos que não tinham acesso quando era criança à vacinação. Então, quando eles vão no posto, pra gente colocar esse calendário em ordem, a gente vê todas as vacinas que eles não tomaram ali quando criança e aplica como adulto, tá? É basicamente isso. Para adolescentes não vacinados na infância, então recomenda-se 2 doses com intervalo de 5 anos entre cada uma. E para adultos, somente situações que justifiquem, tá? Ou seja, nunca tomei, sou adulto, então eu tomo uma única dose, tá? Que é mais forte. Quais os benefícios da vacina? Doenças causadas pelo meningococo C. Aqui eu tô falando que a vacina adulta é uma dose só, porque o componente que é usado nela é mais forte do que aquelas 3 de criança. Porque pensa assim, cada vacina que eu tomo, gente, são frações do vírus. Porque o meu sistema imunológico está se formando. O adulto, a gente entende que o sistema dele é mais forte, então a gente aplica uma dose única com uma fração maior daquele vírus ou daquela bactéria, tá? E aí, vacina contra a febre amarela. Essa aqui é polêmica, hein? Essa aqui muda toda hora, todo dia, todo minuto.
Ela é constituída de vírus vivo atenuado, tá? Ela é feita por injeção subcutânea na pele, tá? E aqui entre os parênteses. Ela é uma dose, tá? Com reforço a cada 10 anos. Calma aí que eu vou explicar bem isso daqui pra vocês. Antes da gente ter o surto da febre amarela, essa era a logística dela. Era uma dose e eu reforçava com 10 anos depois, tá? Então eu tomava ela como quando criança, no esqueminha, depois eu tomava depois de 10 anos, que eu vou explicar ali. Aí veio aquele surto de febre amarela e começou a faltar vacina. O que o Ministério da Saúde fez? Falou, a partir de hoje, se a criança tem uma dose lá, ela repete agora, mas ela não repete daqui 10 anos mais. Então fica uma dose de criança, uma dose agora, tá? Que foi o que aconteceu lá na campanha de 2000, que geralmente todo mundo tem essa benção dessa vacina dos anos 2000, todo mundo tomou. E aí a gente teve um surto recente agora também. No começo da campanha estava liberada a vacina. Eu, por exemplo, eu tomei quando eu era criança, eu tomei nos anos 2000 e eu tomei na última campanha. Aí o Ministério falou assim, gente, chega, tome uma vacina com dose única, ponto. Então, desde a minha criança até o meu adulto, se eu tomei lá quando eu era criança, eu não tomo mais, ela virou dose única, tá? Se eu não tomei quando era criança, mas eu tomei em 2000, eu não preciso repetir. Se eu tomei agora na última campanha, eu não preciso repetir, porque ela virou dose única. Principalmente agora, o pessoalzinho que tomou na última campanha, esses não precisa tomar mais mesmo. Então, por exemplo, eu não preciso mais. Eu tomei as 3 porque mudou depois. Mas antes disso não, tá? Então, é bem confuso. Eu deixei aqui um reforço a cada 10 anos porque era o método antigo e óbvio. Saindo no surto da febre amarela, eles podem mudar de novo, tá? Só que assim, o que vocês têm que entender é, eles foram mexendo nas frações dessa vacina. Por isso que hoje ela é dose única. É a mesma coisa que eu acabei de falar anteriormente. Quando era criança era uma fração. Hoje a gente já coloca uma fração maior, por isso que é dose única. Quem deve tomar então? Crianças a partir de 6 meses de idade. Na verdade isso aqui tá errado, gente. É 9 meses, tá? De idade. Não, mentira, não tá errado não, porque eu li o resto da frase. Em regiões endêmicas. Então lá em Manaus, Amazonas, que é zonas de risco, a gente toma em 6 meses, tá? É onde há casos da doença. Onde não tem a circulação da doença, a gente já toma a partir de 9 meses. Então, por exemplo, Bragança, a primeira dose da vacina é com 9 meses, tá? Ela deve ser dada então aos 9 meses, como eu acabei de falar. E ela deve ser dada uma dose extra em todas as pessoas que pretendem viajar para locais onde há febre amarela endêmica, tá? Ou seja, eu vou viajar agora para o Amazonas. Como eu tomei na campanha anterior, eu não preciso repetir. Mas se eu tivesse tomado quando criança, tá? E antes de mudar essa regrinha minha, e não tivesse tomado na campanha agora, se eu fosse para o Amazonas, eu teria que repetir essa dose, tá? Acho que a febre amarela é a vacina que mais dá rolo, assim, na aplicação de dose dela, por causa dessas mudanças que teve conforme as pandemias aí. Não pandemia não, as endemias, tá? Que teve. Além disso, gestantes nunca, tá? Vou fazer um parênteses bem grande. Gestante nunca toma vacina com vírus vivo. Então, gestante, sob circunstância alguma, pode tomar a vacina da febre amarela, que é vírus vivo, tá? Como o vírus vai circular na sua corrente sanguínea, o risco de você matar a criança, o bebê dentro dela, é muito alto, ou fazer uma malformação congênita, porque ele não tem sistema imune. A mãe tem, mas a criança não. Então, não pode. Idosos, pessoas imunodeficientes têm que ter autorização prévia médica, tá? Quando é preciso tomar? Aos 9 meses, então, né, como eu falei. Acho que aqui eu já tinha até falado, né? Os adultos em qualquer idade, desde que não tenham tomado anteriormente, tá? E dose única. Ela protege o organismo por apenas 10 anos
tá? Até então, anteriormente. Portanto, é necessário tomar uma vacina nova a cada 10 anos, isso anteriormente. E essas recomendações, elas ainda são vigentes, tá? Para pessoas que vivem e viajam para áreas de endemia. Por isso que eu deixei no slide, tá? Então, por exemplo, o pessoal que mora lá no Amazonas, eles ainda precisam tomar essa vacina a cada 10 anos, porque eles vivem numa região de risco, tá? É confuso, vocês vão me perguntar muito disso na aula. Eu vou explicar melhor para vocês. Quais os benefícios da vacina? É a proteção contra a febre amarela. Vacina contra sarampo, rubéola e cachumba, que é a tríplice viral, CRC. É a combinação de vacina de vírus vivos atenuados, então o gestante pode tomar? Não. Como é aplicada? Por injeção via subcutânea, tá? Quem deve tomar? Todas as crianças. Quando é preciso tomar? Aos 12 meses de idade e nos momentos em que ocorrem campanhas, tá, de segmento para a vacinação contra o sarampo. Indivíduos de 20 a 29 anos e 11 meses e 29 dias devem receber 2 doses da vacina, se não vacinados quando criança. Pessoas com mais de 30 anos não vacinadas quando criança, lá anteriormente, ou na adolescência, enfim, devem receber uma única dose, tá? Contudo, quando não houver ocorrência de surto de cachumba, tá? Ou quando eles não comprovem que eles tiveram recebimento anterior dessa vacina, tá? A dose deve ser realizada através de uma outra vacina que chama tetraviral, tá? Então, assim, eu cheguei lá, eu não recebi nunca essa vacina, mas eu não tenho como comprovar, em vez de tomar a tríplice viral, eu tomo a tetraviral, tá? Tetraviral. E não está recomendada, então, uma nova dose da vacina, então eu tomo uma única tetraviral. Quais os benefícios da vacina? Proteção contra sarampo, rubéola e cachumba. Vacina da hepatite A. Minha aula já tá ficando imensa de novo. Ai, desculpe, gente. Ela trata-se de uma vacina inativada, tá? É composta por antígenos do vírus da hepatite A, mais sal de alumínio amorfo, estabilizante, cloreto de sódio, tá? Traços de antibiótico como a neomicina, fenoxietanol e formaldeído, tá? Como é aplicada? Via intramuscular. Quem deve tomar? Todas as pessoas a partir de 12 meses de vida. Quando é preciso tomar? 2 doses com intervalo de 6 meses. Então, recomendo essa aplicação rotineira aos 12 meses e aos 18 meses de vida, tá? Ou mais cedo, quando a vacinação não ocorrer nas idades recomendadas. Então, passou os 12 e os 18 meses, eu não tomei, eu tenho que tomar o mais rápido possível. E sempre ter um intervalo de 6 meses entre uma e outra. Quais os benefícios? Ela trata hepatite do tipo A. E aí a gente vai falar da DTP e DTPA, que é a vacina contra difteria, tétano e coqueluche também, tá? É um outro tipo, e aí vocês vão entender por que essa vacina existe. Então, ela é uma vacina que é a tríplice viral. A diferença nas minhas crianças, eu uso a tríplice viral. No meu adulto, eu uso a DTPA, tá? E nos meus adolescentes e crianças um pouquinho maiores, eu uso a DTP. Qual é a diferença? A DTP, que é a vacina de tríplice de células inteiras, tá? Ela é fabricada com a bactéria B. pertussis numa fração inteira, então é a bactéria inteira lá. O que acontece? Ela tem mais chances de ter efeitos adversos. E a vacina tríplice acelular, que é a DTPA, ela já é produzida com parte da bactéria, uma fração dessa bactéria, o que diminui os efeitos colaterais, tá? Mas as duas em si não causam danos sérios, tá? Só se tomadas em altíssimas quantidades, o que não é feito. Então, por isso que a gente usa o DTP em criança e o DTPA em adulto, tá? Por que a gente dá a DTPA em adulto? Porque a gente entende que quando a gente deu a DTP, a gente deu uma fração inteira. Aí a gente vai reforçar essa vacina. Eu preciso colocar uma fração inteira de novo desse vírus da pessoa? Não, é muita coisa. Então a gente usa apenas uma fração, tá?
É aplicada via intramuscular, tá? Está indicada para meninos e meninas com até 7 anos de idade, profissionais de saúde, policiais, bombeiros, profissionais de aviação, profissionais que viajam muito, coletores de lixo, profissionais que trabalham com alimentos e bebidas, crianças que têm ou animais, tá? Desculpa, manicures e podólogos. Quando é preciso tomar? Deve ser administrada com 2, 4 e 6 meses de idade. Isso é a DTP, tá, gente? E reforço aos 15 meses e 5 anos. Já a DTPA, tá? Que é a celular, ela deve ser usada para reforço, tá? Previsto entre os 4 e 5 anos da minha criança, na minha adolescência, tá? E no meu adulto e no meu idoso. Isso é claro que a gente vai seguir sempre aquela história do tomou quando era criança, não tomou, enfim. Para crianças com mais de 7 anos e adolescentes e adultos que não tomaram as 3 doses da vacina lá quando era pequenininho, recomenda-se uma única dose de DTPA, tá? Seguida de 2 ou 3 doses da DT, que é a difteria e tétano apenas, tá? Então, se eu sou um adulto que eu não me vacinei quando eu era criança, eu tomo uma única dose de DTPA e mais 2 ou 3 doses de DT, tá? As gestantes devem receber uma dose de DTPA, tá? A cada gestação, a partir da 20ª semana de gestação, tá? Isso se ela não tiver tomado quando era pequena. Se não vacinadas durante a gravidez, devem receber uma dose após o parto ou o mais precocemente possível. Lembrando que se ela não recebeu as 3 doses lá, né, quando eu falei, mas automaticamente é uma vacina obrigatória na gestante, por causa que ela é um reforço. Então ela tomou as 3 lá atrás, mas não tomou um reforço, aí ela toma quando ela engravidar. Se ela vacinou recentemente, aí não precisa repetir a vacina, tá? Quais os benefícios? Proteção contra tétano, coqueluche e difteria. Vacina tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é a CRC-V. Ela é uma vacina de vírus atenuado, tá? Contém um vírus vivo, então o gestante não pode ficar perto dela, tá? Do sarampo, no caso ela é o vírus do sarampo, tá? Da rubéola e da cachumba e da varicela, que é a catapora, tá? Ela tem lactose, sorbitol, mannitol, aminoácidos, traços de neomicina e água para injeção, além de proteína do ovo de galinha, usado no processo de fabricação. Ou seja, quem é alérgico a antibióticos do tipo sorbitol, etc., frações ou neomicina, eu quero procurar na verdade neomicina, não pode tomar vacina. Alérgico à lactose, não pode tomar vacina. Alérgico a ovo, não pode tomar vacina. Assim, tem pessoas que nem eu sou alérgica à lactose, mas eu não tenho uma intolerância tão forte, então eu consigo tomar, tá? Apesar que essa nem é tanto contraindicada, porque a partícula é muito pequena. Então essas geralmente vocês procurem ajuda médica e tirem a dúvida se pode ou não tomar com o seu médico. Mas, por exemplo, da H1N1, que é uma vacina por ovo, quem é alérgico ao ovo não pode tomar mesmo, tá? Como é aplicada via intramuscular, tá? Quem deve tomar? Crianças, adolescentes com menos de 12 anos, em substituição às vacinas de tríplice viral e varicela. No caso da minha criança que não tomou a tríplice viral, ela toma a tetraviral, tá? Quando aplicada destas, 2 forem coincidentes, tá? No caso aqui ele quer dizer que assim, tomei lá 2 vacinas da minha tríplice viral. E aí eu vou pra 3ª dose. Chegando na minha 3ª dose, eu já sou maior de 12 meses de idade. Então, em vez de eu tomar a minha 3ª dose de tríplice viral, eu tomo a minha tetraviral, tá? É isso que ele quis dizer.
E também adultos não vacinados anteriormente tomam-se tetraviral em vez de tríplice viral. Quando é preciso tomar 2 doses na vida, com intervalo mínimo de 1 mês, é aplicada a partir de 12 meses de idade. Recomenda-se 2 doses da vacina com intervalo de 3 meses entre cada uma. Então, ou seja, vai ser 12 meses ou 15, tá? Ou 24 meses de idade. Então, tomei a primeira com 12, tá? Eu vou tomar depois da sequência conforme o meu intervalo, que é de 3 meses. Então, 12, 13, 14, 15. Eu tomo com 15 a segunda dose, tá? Aí eu tomei com 15. Tomo a próxima com 18. Sempre tem que ter esse intervalo de 3 meses. No pior das hipóteses, tomei uma com 12 meses, eu tenho até os 24 meses de idade para tomar a segunda, tá? É isso. Se não for possível usar a vacina quádrupla, que é a tetra, tá? É possível substituir, então, a tríplice viral e mais uma de varicela. Então, por exemplo, cheguei no meu posto. A minha tetra viral está em falta. Então, eu tomo uma tríplice viral e mais uma sozinha de varicela, tá? Pra dar as 4, que a tetra viral protege. Crianças mais velhas e adolescentes adultos não vacinados ou sem comprovações das doses aplicadas têm que tomar 2 doses com intervalo de 1 mês, tá? Indivíduos com história pregressa de sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é a catapora, são considerados imunizados contra a doença, mas é preciso ter certeza do diagnóstico, tá? Se eu tive as 4 doenças, aí eu não preciso tomar a vacina. Se eu tive uma doença e não tive as outras 3, eu tomo a vacina. E assim sucessivamente. Na dúvida, recomendo essa vacinação. Proteção, então, contra o sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é o benefício da minha vacina. E aí, falando um pouquinho sobre a vacina da varicela. Vocês vão vendo que vai ficando bem confuso, porque elas são bem repetitivas, né? Então, trata-se de vacina de vírus atenuado, tá? Além de gelatina, traz de neomicina, água para injeção. Não contém tratos de proteína do ovo. Como é aplicada? Subcutânea. Quem deve tomar? Crianças a partir de 12 meses. Especialmente em situações de surto, tá? Aí, crianças menores, tá? A partir de 9 meses. Então, por exemplo, deu um surto de varicela no mundo. A minha criança, a partir de 9 meses, pode tomar. Se o mundo tá normal, assim, sem a criança da varicela, a partir de 12 meses. Todas as crianças, adolescentes e adultos suscetíveis também, ou seja, que não tiveram catapora anteriormente, devem tomar a vacina da varicela. Desde que ele não tenha tomado a tetraviral. Quando é preciso tomar? 2 doses de varicela, tá? Aplicada aos 15 meses, nas crianças que já receberam a primeira dose da tríplice viral e em formulação isolada aos 4 anos. Aqui só pra vocês entenderem, então são 2 doses, uma com 15 meses e uma com 4 anos, tá? Desde que ela tenha tomado a tríplice viral lá atrás. Recomenda-se 2 doses, a primeira aos 12 meses e a seguinte entre 14 e 24 meses de idade, tá? Ou seja, ela tomou a da tríplice viral, então 12 meses, depois com 15 ou 14 meses a segunda, tá? Aí, em caso que ela tenha tomado a tríplice viral, é só com 4 anos. Essas doses coincidem com o esquema de ação da SCR, tá? Que é a tríplice viral, e, portanto, o uso da vacina pode ser da vacina SCR-B, que é a tetra, pode ser adotado. Foi aquela velha história que eu falei, volta um pouquinho lá na aula. Se a criança tomou a primeira dose da tríplice, tomou a segunda, chegou na terceira, coincidiu com a tetraviral, eu tomo a tetraviral, como eu falei anteriormente. Se minha criança, tá, chegou lá no posto e eu não tenho a vacina da tetra, eu tomo a terceira dose de tríplice viral e mais essa da varicela, tá? Então, essa da varicela, ela só é utilizada quando eu não tenho tetra viral. É isso. Acho que deu pra clarear a cabeça de vocês. Eu falo muito chatinho, gente, porque vacina é um negócio chato, pra entender. Para crianças mais velhas, adolescentes e adultos suscetíveis, são indicados 2 doses com intervalo de 1 a 2 meses.
Em situação de surto na região de moradia, ou quando o caso de varicela na minha casa, a vacina pode ser aplicada em bebês a partir de 9 meses, como eu tinha falado, tá? E será desconsiderado no futuro a criança que deverá tomar 2 doses de rotina. Ou seja, se eu tomei por causa de um surto, ela desconsidera. Depois, com 12 meses, ela tem que tomar de novo do mesmo jeito, tá? E qual é o benefício? Previne a varicela, que é a catapora. Tá acabando, gente. Juro que tá acabando. E aí, por último, é a vacina do HPV. Mentira, tem mais uma depois dessa, que é a última. Essa é a penúltima. Vacina do HPV quadrivalente. É uma vacina inativa, composta por proteínas L1 de papilomavírus humano, tá? Que é o HPV. Dos tipos 6, 11, 16 e 18, porque existem vários tipos de papilomavírus humano, tá? Ela tem sulfato de hidroxifosfato de alumínio, cloreto de sódio, histidina, polisorbato, barato de sódio e água para injeção. É aplicada via intramuscular, tá? Recomenda-se a vacinação, então, quem que deve tomar? A recomendação é em meninas e mulheres de 9 a 45 anos de idade e meninos jovens de 9 a 26 anos de idade, tá? Homens e mulheres em idades fora da faixa de licenciamento também pode se vacinar com prescrição médica. Só que, gente, a gente recomenda vacinar a criança, porque apesar dela fazer efeito no adulto, o efeito é diminuído, tá? Quando é preciso tomar? São recomendadas 2 ou 3 doses, dependendo da idade do início da vacinação. Para meninas e meninos de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, são indicadas 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas, tá? A partir dos 15 anos, independentemente da faixa etária nas pessoas com imunossupressão, tá? São indicadas 3 doses. A segunda, 1 a 2 meses após a primeira, tá? E a terceira, 6 meses após a primeira dose, tá? Então é a mesma coisa, eu tomei a primeira, tomo a segunda depois de 2 meses, depois espero 4 meses para tomar minha terceira dose. Quais são os benefícios? A vacina do HPV, ela previne as infecções persistentes e lesões pré-cancerosas causadas pelo HPV 6, 11, 16 e 18. E essa vacina é polêmica, porque como ela é aplicada em criança e geralmente tem campanha em escola, os pais acham que está incentivando a criança a ter relações sexuais no futuro. E, gente, não é nada disso. Essa vacina ela é apenas para prevenir o câncer de útero ou de testículo, tá? No caso de meninos, tá? Se ela vai ter relação sexual depois disso ou não, é uma opção dela. A vacina não vai estimular ela a ter a relação. E aí, pra finalizar, depois dessa loucura de quase 1 hora de aula, vacinação para adolescentes, tá? Então aqui, começa com a da vacina de hepatite B, em casos, né, como eu já falei, tudo aqui agora depende se você tomou quando era criança ou não, tá, gente? É só o repeteco das mesmas vacinas, que é tudo que eu falei da aula inteira. A única que entrou de diferente aqui, que não tem na criança, é a vacina contra difteria e tétano, que é a DT. Ela é fabricada com produtos de bactérias, tá? Ela é aplicada por intramuscular na parte superior do braço, tá? Aqui no músculo deltoide ou no vasto lateral da coxa, depende da idade. Adolescentes não vacinados devem tomar 3 doses, tá? Com intervalo de 2 meses entre os 12, tá? 0, 2 e 4 meses. Os adolescentes que já receberam a vacina de DTP, isso aqui, lembrando que essa vacina você só toma ela se você não tiver tomado DTP na infância, tá? Deve tomar 1 dose de reforço a cada 10 anos. Quem deve tomar? Todos os adolescentes, desde que não tenham tomado lá as doses perfeitas, tá? Porque às vezes ele tomou todas as doses perfeitas, ele toma essa para reforço. Quando é preciso tomar? Adolescentes que nunca tomaram a vacina podem tomar em qualquer idade. Quem recebeu 1 dose da dupla adulto aos 10 ou 11 anos precisa receber apenas 1 reforço a cada 10 anos.
Quem tomou a última dose há mais de 10 anos precisa tomar uma dose de reforço e não esquecer que para fazer efeito por toda a vida são necessárias doses de reforço da vacina a cada 10 anos. Gente, essa vacina é o seguinte, ela tem prazo de 10 anos, tá? Ela tem um esquema lá vacinal de quando é criança, que é a DTP, tá? Que a gente já falou. Aí ela vai substituir a vacina DTP. Só que, por exemplo, terminei meu esquema de vacinação com 11 anos, que foi o meu caso. Eu tomei a última vacina dela com 11 anos. Quando eu tiver 21 anos, eu tenho que reforçar. Quando eu tiver 31 anos, eu tenho que reforçar. Quando eu tiver 41 anos, eu tenho que reforçar. E assim sucessivamente, tá? Tudo vai depender da idade que você parou de tomar a vacina pela última vez, tá? No meu caso, eu tomei a última com 15 anos. Foi isso. Foi 15 anos. É a famosa vacina dos 15 anos que todo mundo foge do posto. Aí eu fui lá. Eu tomo a minha próxima o ano que vem. É isso. Mas tá melhor. Acho que essa parte ficou mais fácil vocês entenderem no slide do que eu falei, porque eu me embananei um pouquinho agora. Mas a gente tira as dúvidas semana que vem. Quais os benefícios? Então, é a proteção contra o tétano e a difteria. Outras vacinas que o meu adolescente toma, que eu não vou especificar agora a composição, quem deve tomar, porque eu já falei tudo quando eu tava falando das crianças. É a tríplice viral, vacina contra a febre amarela, o HPV e a vacina meningocócica C, tá? Ponto. Os esquemas a gente já falou lá quando eu tava falando de criança. Vacina que o adulto toma. Hepatite B, dupla adulto, que foi essa que eu acabei de falar, que já reforça a cada 10 anos, febre amarela e tríplice viral. Lembra que os doses é o que eu falei durante a aula. Ponto. Vacina de gestante. As únicas vacinas que a gestante toma é hepatite B e dupla adulto. As demais ela não toma, tá? Vacinação em idoso, hepatite B e dupla adulto. As demais vacina com consentimento médico, tá? E acabou, gente. Ficou imenso, desculpa, mas espero que vocês consigam entender. Assistem aos poucos, não vão ficar assistindo essa aula seguida que vocês vão surtar. Ou se quiser assistir também, ótimo, tá? Vai anotando as dúvidas no caderninho, que eu sei que vai ficar confuso. Tem coisa que vocês vão entender melhor com o slide, tem coisa que vocês vão entender eu falando, tá? E vai ter o que vocês não vão entender. Então vocês anotem no caderninho as dúvidas e perguntam pra Pro. Era isso, beijinhos, pessoal. Até a próxima.